Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Odisseia dos Livros. Antes de mais, quero pedir desculpas porque estas 2 semanas não tivemos vídeos porque eu tive um problema com o meu telemóvel, mas já está tudo resolvido. Voltamos então aos vídeos. Antes de irmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, de pôr um gosto, de comentar, fazer essas coisinhas todas que me ajudam imenso. Então, no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, são as leituras do mês de agosto. Eu aqui atrasado comprei este combo de uma coleção de Crime e Castigo e fui lendo os crimes que, digamos assim, tiveram mais projeção a nível internacional. E então vamos falar um bocadinho de cada. Vamos começar aqui pelo James Arthur Ray, da Promessa de Luz às Trevas. Então, o James era um guru, digamos assim, um coaching, ainda quando não se falava assim muito em coachings. Pronto, e ele era muito respeitado, ele chegou a ir ao Oprah Winfrey, ao programa dela. Ele ganhou milhares, se não milhões de dólares, não é dólares, não é que ele está na América. Fez parte do filme O Segredo. Ele levava as pessoas ao limite. Tanto que levou ao limite as pessoas de coisas do tipo assim, qual é a tua crença limitante? E escreves assim numa madeira e depois partes com o punho. Claro que alguém me partiu a mão, os dedos da mão, não é? Claro. Mas isso não era o de menos, digamos assim. O pior era quando ele levava mesmo as pessoas ao limite, como estando numa tenda, as pessoas, com uma fogueira enorme, as pessoas ali a abafarem, e aquilo deu para o torto, 3 pessoas morreram, o senhor foi condenado por homicídio, mas ele fugiu, não é verdade, foi condenado por homicídio, cumpriu a sua pena e agora voltou outra vez ao coaching. Pronto, muito resumidamente, foi isso. Teve a redenção. Depois, Amanda Knox, A Cruz da Beleza. Amanda Knox era uma americana que foi estudar, tipo Erasmus, não sei, pronto, foi estudar para a universidade em Itália. E lá dividia o quarto com a Meredith e de vez em quando com o namorado. Um dia, essa Meredith vai aparecer morta e ela vai ser a principal suspeita, principalmente para a comunicação social italiana, que a vai condenar, dizer que ela tem estes olhos que levam as pessoas à loucura. A beleza dela era quase... ela levava assim... queria dizer que era uma predadora sexual. Resumindo. Pronto, ela na primeira instância foi condenada a 16 anos. A 26 anos, desculpem. Depois é que a pena foi reduzida para 16 anos. Depois ela teve presa 1 ano, houve outro julgamento porque foi encontrado falhas nas provas. Alguém pôs provas incriminatórias, né? As provas apareceram. E então houve um novo julgamento e neste novo julgamento ela foi liberta. Foi liberta e não há hipótese de haver mais outro julgamento. Ela foi para os Estados Unidos, foi recebida em apoteose, agora dá palestras das pessoas que são condenadas injustamente e vai levando assim a vida. O mais conhecido, acho que deste lote, é o O.J. Simpson. E se eu o tivesse feito, o O.J. Simpson, né, dispensa apresentações. Ele era um futebolista do futebol americano, muito famoso, uma carreira fenomenal, depois comentador, depois ator. Só que assim, o seu casamento não refletia isso. Não é? Refletia isso, a senhora fazia muitas queixas de violência doméstica, até que um dia a senhora sai de casa, passados uns tempos aparece morta ela e o suposto novo namorado. O O.J. Simpson foge, mas é assim uma fuga um bocado estranha e é tudo muito americana, pronto. E até as câmaras de televisão estão a segui-lo, mas é assim uma fuga, como é que é dizer,
porque ele ia em excesso de velocidade. Mas apareceram muitas provas incriminatórias, mas ele foi ilibado da culpa, porque ele tinha um trio de advogados top, não é? Até para isso é. Então ele seguiu a vida, mas nunca se... Mas depois, a partir daí, foi sempre ladeira abaixo. E apesar de ele ter sido ilibado destes 2 crimes, ele foi ladeira abaixo porque ele depois sequestrou, roubou, ou assim, foi uma atrapalhada depois a vida dele. Depois não. Osho, uma comunidade de paz e vida. O Osho nasceu na Índia em 1931, portanto a juventude dele foi nos anos 60, naquilo tudo paz e amor, vamos praticar o amor e não a guerra. Era assim um guru, digamos, do sexo, e ele achava, né, que se nós praticássemos isso, éramos muito mais felizes. Assim, é melhor isso que fazer a guerra, sem sombra de dúvida. Só que isto, ele achou depois, a certa altura, que a Índia era pequena demais para ele, e então foi para os Estados Unidos, criaram lá uma comunidade no Oregon. Só que aquela comunidade começou a crescer tanto que as pessoas nativas de lá já não estavam a gostar muito. Porque depois houve ameaças da parte desta comunidade de paz para com os nativos e ameaças, até que eles foram expulsos dos Estados Unidos e ele voltou para a Índia e os outros foram para o Reino Unido, salvo erro. E pronto, às vezes muita paz acabou quase em guerra. O seguinte foi o Michael Peterson, morte na escada. O Michael Peterson tinha a vida perfeita, a vida muito americana, não é? Apesar de ser casado segunda vez, porque ele era viúvo da primeira, tinham filhos de ambas as relações, era um escritor muito bem sucedido. Um dia dá-se uma queda, a senhora cai, ele liga para o 112 lá dos Estados Unidos, que é o 911, ele diz que a senhora aqui para as escadas abaixo, mas depois já ali a polícia começa a ver que há incongruências do depoimento dele e daquilo que o corpo da senhora diz. Depois vão levantar o passado dele, onde ele já na Alemanha, quando lá esteve, houve uma morte parecida e que foi considerada acidental, mas agora, pronto, as pessoas foram buscar isto tudo. E ele foi considerado logo, claro, o principal suspeito. Cerca de 10 anos depois houve erros processuais e manipulação de provas, pronto, isso tudo muito americano também. E depois ele em 2017 fez um acordo de Alford, que é o acordo é sim, é declarada a inocência do senhor, ou do indivíduo, mas ele reconhece que há indícios de culpabilidade contra si, era isso que eu queria dizer. Não é? Já muita gente fez esse acordo lá nos Estados Unidos, portanto ficamos assim na dúvida se ele realmente é um assassino. Ou só foi mesmo um acidente, ou o ataque de uma ave de rapina, mas não sabemos. Oscar Pistorius, enganei-me, também era muito conhecido, era aquele um campeão atrás das grades. Era admirado pela sua superação, não é? Porque ele nasceu sem as 2 pernas devido a uma condição genética e tornou-se um dos campeões do atletismo. Ele era um ícone lá na África do Sul, até que ele matou a namorada. Segundo ele, pensou que era um assaltante que apareceu lá, mas não, era mesmo a senhora. E então ele disparou 4 vezes. Mas a justiça sul-africana não achou o mesmo, porque ele já tinha episódios de ataques de fúria, digamos assim, e foi condenado a 13 anos e 5 meses de prisão. Não é uma grande pena para quem matou, é verdade, mas houve alguma justiça. Depois li o Stephen Avery, A Construção de um Assassino. E este, para mim, é o tipo de pessoa que esteve sempre na hora errada, no sítio errado e pronto.
Ele foi... ele era um americano, vivia lá na... diz aqui o nome da terra, por acaso não diz. Em 1985 ele foi condenado a 32 anos de prisão por violação, um crime que mais tarde se provou que não foi ele que cometeu. Mas vocês pensam que ele ficou ileso? Não. Vai acontecer outro crime, neste caso um homicídio, e as provas vão contra quem? Contra ele. Então ele agora está na sua luta para que se prove que ele não foi o culpado desse homicídio. Ele está sempre na hora errada, no sítio errado. Há quem diga, dá aqui a entender no livro, que o polícia tem assim alguma coisa contra ele, enfim, não é? Aquela irmandade entre a polícia. E, por fim, o Roman Polanski, Uma Vida de Mãos Dadas com o Crime. O Roman Polanski é um dos realizadores mais famosos do mundo, não é? Em atividade, é descendente de judeus, viu os seus pais serem feitos prisioneiros pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, por isso vocês já veem bem o psicológico dele, não é? Tornou-se apaixonado por cinema, talvez por se escapar de toda aquela tragédia que aconteceu, que ele assistiu. E então, depois da Segunda Guerra Mundial, foi para a França e depois para os Estados Unidos, onde se casou com a Sharon Tate, aquela senhora que foi assassinada pela seita do... Agora esqueci-me o nome do senhor, mas eu quando me lembro ali. Isto nos anos 60, não é? Onde a Sharon Tate estava grávida, já no avançado estado de gravidez. Ele então vai ser acusado de um crime de violação e de pedofilia, mas acho que é só violação que entra. Então ele foge para os Estados Unidos, porque ele... desculpem, para a França outra vez, porque ele diz que aquilo foi consensual e assim, não é ser machista, mas assim, há meninas com um corpo já de mulher, apesar que ela já o perdoou, mas mesmo assim a justiça americana, passado 30 anos, ainda anda em cima dele, quer-o prender a todo custo, porque dizem que ele tem que pagar por aquilo que ele fez, apesar da suposta vítima já o ter perdoado. E ele continua a fazer filmes, ainda a partir de França, nunca foi aos Estados Unidos, entretanto, para receber o Oscar que teve direito, ou o Globo de Ouro, já não me recordo. E pronto, é uma estrela. Também é assim, o que ele depois vai dizendo a respeito das mulheres também não abona a favor dele. É verdade. Mas vocês também têm que ver que a mente dele está... Ele passou pela Segunda Guerra Mundial, ele viu os pais ser prisioneiros, viu os amigos a ser presos, mortos, só porque eram judeus, não é? Pronto, ele depois dedicou-se ao cinema para ser para um escape, digamos assim, contar a história à maneira dele, histórias bonitas. Aliás, o pianista é mesmo disso. Então... estas foram as minhas leituras de agosto, espero que vocês gostem, isso deve estar num quiosque qualquer perto da vossa casa, espero que vocês gostem e até ao próximo vídeo.